tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa semana gratuita dos recheios. Meu nome é Isabela Plaza, para você que ainda não me conhece, nunca ouviu falar sobre mim. E se você viu no grupo ontem, né, se você entrou pelo grupo ontem, você viu que eu mandei um vídeo aí contando minha história, quem eu sou, o que eu faço, né? E há mais de 6 anos eu trabalho com isso, com confeitaria, ensinando as pessoas a fazer e vender doces, bolos, enfim, absolutamente tudo dentro da cozinha da própria casa, mesmo que não saibam como fazer um doce, mesmo que não saibam como fazer um bolo, como fazer um recheio, enfim. Então eu tô aqui para te ensinar do absoluto zero os melhores recheios aí para você utilizar onde você quiser. Durante essa semana eu vou te ensinar os 10 tipos mais famosos, mais pedidos, tá? Então a gente vai ter aí muita coisa, na verdade serão mais do que 10, porque eu vou te ensinar aí a modificar alguns, incrementar algumas coisas, tá? Então espero que você aproveite, que você tenha um bom proveito dessa nossa semana, que você preste bastante atenção em todas as dicas, em todas as técnicas, para que você não perca nada. Segue direitinho todo o passo a passo que eu vou te ensinar, todo o método, né, que eu vou te ensinar durante essa semana, para que você consiga, além de saber fazer as receitas, saber fazer da forma correta, não é verdade? Então presta bastante atenção nos ingredientes, em tudo que eu estiver te falando, só não se preocupe em anotar, tá? Porque na quinta-feira eu vou te mandar por escrito aí no grupo do WhatsApp todas as receitas certinho, tá? Então não tem problema, não precisa se desesperar aí para anotar correndo, porque na quinta-feira, após encerrarmos as nossas aulas, eu te envio tudo por escrito, todas as receitas que nós ensinamos durante essa semana, tá bom? Então fica tranquila, presta atenção aqui em mim, presta atenção na aula, presta atenção em todo passo a passo que eu vou te ensinar, tá? Então, uma coisa muito importante que eu quero te falar é o funcionamento do nosso curso e do nosso grupo, tá? Nós teremos 3 videoaulas. Hoje, segunda-feira, a primeira, terça-feira, a segunda e quarta-feira teremos a terceira aula e na quinta eu envio para você também as receitas por escrito, a revisão de todas as aulas, e nossas aulas ficam no ar até sexta-feira para que você possa revisar e reassistir, tá? Durante essa semana. É muito importante que você acompanhe a sequência de aula, porque uma complementa a outra, tá? Então, assiste com calma essa, amanhã você assiste a de amanhã, depois você assiste a de depois, né, de quarta-feira, e depois você pode reassistir e revisar as nossas aulas aí também, aproveitando as receitas, tá? O grupo que você tá no WhatsApp, ele se mantém fechado, ou seja, não dá para enviar mensagem. Para quê? Para que não saia do foco, né, do curso, para que vocês consigam aí ter melhor aproveitamento, recebam as minhas mensagens. Eu estou em todos os grupos enviando todas as mensagens, todos os recados, tá? Então, só confia em administrador, que no caso sou eu. Tenho 2 números aí como administradora dentro do grupo que você está, tá? Um número que é o que eu estou enviando as mensagens e um outro número caso aconteça alguma coisa com o meu celular principal e você não fique sem as aulas, tá? Então só confia em administrador, que no caso sou eu que estou enviando as mensagens, para que não tenha problema de outra pessoa do grupo entrar em contato com você ou algo do tipo, tá? Então só envia a mensagem também pra gente, pra caso você tenha alguma dúvida, né, que é isso que eu quero entrar aqui já também. Se você tiver alguma dúvida no decorrer da nossa aula, tanto de hoje quanto dos outros dias, tá? Isso eu não vou te falar em todas as aulas para não ficar cansativo, vou te falar só essas orientações iniciais agora, mas vale para todas as aulas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida no decorrer da aula ou depois de ter assistido a aula, você pode colocar aqui embaixo, tá, nos comentários a sua dúvida, que eu vou responder. Pode me chamar no privado, tá, que eu também vou responder, tá bom? Então coloca a sua dúvida ou me envia lá, aguarda um pouquinho que você terá a sua resposta, tá? Tô muito feliz de ter você aqui junto comigo, participando dessa semana. Foi uma semana muito pedida, muita gente me pede há muito tempo as minhas receitas de recheio, por isso resolvi criar essa semana novinha aqui pra vocês, com tudo de melhor que eu tenho e que eu sei sobre os recheios, tá? Então tô trazendo aqui bastante conhecimento pra você, para que você consiga se desenvolver ainda mais, tá bom? Então, além disso, de tudo que eu falei pra você, vou te falar qual que é a sequência das nossas aulas. Então, hoje nós vamos aprender a fazer os recheios mousse, tá? Então vamos aprender a fazer o recheio mousse de morango de forma muito fácil, gente. Vocês vão ver que as minhas receitas, as minhas técnicas
são muito fáceis, tá? Qualquer pessoa consegue fazer seguindo o passo a passo exato, tá? Então, hoje teremos o mousse de morango, o mousse de chocolate ao leite, que você também pode fazer com chocolate amargo ou meio amargo, o mousse de chocolate branco e também vamos transformar o mousse de morango no recheio sensação para você ter aí ainda mais uma opção. Então, hoje nossa aula é focada em recheio mousse, tá? Também te falo sobre conservação, validade dos recheios de hoje, tudo certinho. Na aula de amanhã, que é a segunda aula, vamos aprender os recheios trufados, tá? Então eu vou te ensinar a fazer um recheio trufado da forma que eu faço, que o rendimento dele é muito bom, ele é muito cremoso, fica bem gostoso mesmo, tá? E tem um bom rendimento e um bom custo-benefício. Então amanhã vamos aprender a fazer o recheio trufado ao leite e o recheio trufado branco. E a terceira e última aula, que é a aula mais importante, sem dúvida nenhuma, né? Todas essas são, mas você tem que aprender o que eu vou te ensinar também na terceira aula, que é a aula de quarta-feira. Eu vou te ensinar a fazer o recheio Oreo, que é um sucesso entre as minhas alunas, as minhas seguidoras, enfim, todo mundo que já fez esse recheio, que há muito tempo eu não ensino, tô trazendo aqui pra vocês em primeira mão, depois de muito tempo sem ensinar. Faz mais de um ano que eu não passo esse recheio, que é o recheio Oreo. Vou ensinar você a fazer o recheio Oreo para ficar bem gostoso o seu recheio, com um ótimo rendimento, poucos ingredientes e que dá super certo, tá? Vou te ensinar a fazer também na terceira aula o recheio de leite ninho de duas formas. Então você vai aprender a fazer dois tipos de recheio de leite ninho. Um recheio de leite ninho mousse, que é aquele cremoso que muita gente me pede também, e vou te ensinar a fazer também o recheio de brigadeiro de leite ninho. Não é o brigadeiro de leite ninho, é o recheio brigadeiro de leite ninho, tá? Que é um recheio que vai ao fogo e você vai conseguir fazer ele também. Então você vai ter duas opções aí de recheio de ninho. E além disso, na terceira aula eu te ensino como que você faz para tirar a água do morango, gente. Então, como que você tira a água do morango para o morango não soltar água dentro dos seus bolos e dos seus doces, tá? E aí faremos também um dos recheios de leite ninho misturado com o morango, com essa técnica que eu vou te ensinar, tá? Então são mais aí de 10 receitas de recheio, tudo passo a passo para que você consiga aproveitar super bem, tá? Então hoje, como nós iremos começar a fazer os recheios mousses, já vou começar aqui a organizar tudo e você vai aprender certinho, ponto, tudo certo, tudo que você vai precisar. Vamos lá? Para o nosso mousse de morango, o que a gente vai precisar? É bem fácil, leva só 3 ingredientes, tá? E é muito simples de fazer. Na batedeira eu vou colocar, ó, deixa só eu tirar o gancho daqui, o gancho não, o globo, para que você consiga ver bem. Vou colocar aqui na batedeira 200 ml de chantilly bem gelado, tá? Eu gosto do chantilly da Amélia, da Flashman, da Norcal, pode usar qualquer um desses, tá bom? Pra fazer o recheio. Chantilly branco mesmo, tá? Só que ele tem que estar bem gelado, gente. Então deixa 24 horas na geladeira e deixa uns 20 minutinhos antes de usar no congelador pra ele gelar super bem, tá? Nesse primeiro momento, o que eu faço? Eu bato ele na batedeira por mais ou menos uns 2 a 3 minutos ou até formar picos bem firmes, que é isso que vai dar a estrutura pro nosso mousse, tá? Então vou começar a bater aqui, você vai vendo bem rapidinho, né, como que é o ponto aí do chantilly e depois a gente continua. Aqui eu tenho meia caixinha ou lata de leite condensado, pode ser o semidesnatado sem nenhum problema. E tenho aqui também, ó, um pacotinho de suco em pó de morango, pode ser o Tang, tá? Qualquer um de marca boa pra ficar gostoso, um pacotinho inteiro. Pode ser que você ache muito vermelho, né, muito forte, o sabor se assemelha muito ao sabor de danoninho. Se você não gostar com tanto sabor assim de morango, você pode colocar meio pacote, que não vai influenciar aí na sua receita, né, na questão de quantidade. Mas é a única coisa que você pode alterar a quantidade é o suco em pó, tá? Leite condensado, meia caixinha ou meia latinha. Chantilly, 200 ml e tem que estar bem gelado, senão não dá ponto, tá bom? Então, vou começar aqui a bater o chantilly por mais ou menos uns 2 a 3 minutinhos até ficar bem firme e aí eu te mostro os próximos passos.
pouco nele depois, tá? Pra que ele fique bem aerado, ó. Esse mousse ele fica bem aerado. E pra que não fique nenhum pedacinho do suco, ó, pra fora e nem um pouquinho de chantilly aqui pra fora, olha só o ponto que ele fica. Eu recomendo que antes de utilizar, você deixe ele gelar por pelo menos 2 horas, tá? Pra que ele consiga estabilizar ainda mais e não derreter depois de pronto, tá? Depois que ele já estiver no seu bolo, certo? Então vou passar ele aqui para um pote de vidro. Vou colocar ele aqui. Talvez o seu, dependendo da sua batedeira, atinja esse ponto mais rápido ou demore um pouquinho mais, tá? Mas o importante é que ele chegue aqui nesse ponto. Se o seu ficar muito poroso, né? Ó, peguei tudo aqui. Se o seu ficar muito poroso, o que que você faz? Você hidrata ele com um pouquinho de leite condensado gelado. Ou seja, acabou de bater? Pega uma espátula e ao invés de mexer somente ele, você coloca um pouquinho de leite condensado gelado. E aí sim, você começa a mexer, tá bom? Mas bem pouco mesmo, colher por colher, até ele atingir esse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de perto. Esse ponto aqui, tá bom? Agora o que que eu faço? Eu cubro ele com um papel filme em contato, tá? Ou com um saquinho, do jeito que eu vou te mostrar aqui. Ó. Em contato com ele e a gente mantém ele na geladeira, tá? Pra ele estabilizar antes de utilizar. Aqui para o nosso recheio mousse de chocolate, o que nós vamos precisar? 200 ml de chantilly bem gelado, tá, gente? Olha só, 200 ml de chantilly bem gelado, 200 gramas de chocolate nobre picado. Para utilizar o chocolate nobre para recheio não precisa temperar, então não se preocupa com isso, tá? Vou picar ele aqui e derreter ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas, ou pode derreter em banho-maria aí se você quiser, tá? Para utilizar a gente derrete o chocolate primeiro. Aqui eu tenho 100 ml ou meia caixinha de creme de leite, tá? Eu uso creme de leite de 17% de gordura. E aqui eu tenho meia caixinha ou meia latinha de leite condensado. Pode ser o leite condensado semi-desnatado, que não tem problema. Esse recheio ele rende super bem e é muito gostoso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na minha batedeira, ó, os 200 ml de chantilly de uma vez, tá? E nós vamos bater ele por mais ou menos aí 2 a 3 minutinhos na velocidade média até ele atingir um ponto de picos firmes, que eu também vou te mostrar qual é exatamente esse ponto, tá? Enquanto ele bate aqui, eu vou derreter o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Então vamos lá, vou batendo aqui.
aqui, ó, que o nosso chantilly já está com picos firmes, olha só. Ó, tentar pegar um pouco aqui para que você consiga ver esse ponto aqui, tá? Ó. A gente vai colocar, deixa eu tirar aqui o globo. A gente vai colocar o creme de leite, tá? Lembrando que são 100 ml de creme de leite ou meia caixinha, tá? Ó, vou pegar aqui o leite condensado e vou colocar o leite condensado aqui na batedeira junto. E vou colocar também, logo em seguida, o chocolate que já tá derretido, tá? Ó, derreti ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Não precisa dar choque térmico, não precisa temperar, tá? Só derrete o seu chocolate aí no micro-ondas. Recomendo que seja o chocolate nobre. Se você usar o fracionado, ele pode deixar o seu mousse muito duro e não vai ficar tão gostoso, tá? Se na sua cidade não tiver chocolate nobre, não encontrar, não for fácil de achar, pode usar aquelas barrinhas que você encontra no mercado mesmo, da Lacta, da Nestlé, tá? Eu tô utilizando o chocolate da Cical, mas pode utilizar da Garoto, da Nestlé, qualquer um aí, desde que seja de boa marca, tá? Ó, coloco ele aqui, gente, sem dó. Pode colocar inteiro. 200 gramas de chocolate nobre ao leite ou meio amargo, você que decide, tá? E agora vou voltar aqui pra batedeira por mais ou menos aí cerca de 3 minutos também na velocidade média. Vamos lá.
ml ou meia caixinha de creme de leite e meia caixinha ou latinha de leite condensado, podendo ser também o leite condensado semi-desnatado, sem nenhum problema, tá? Vou bater esse chantilly por mais ou menos aí cerca de 2 a 3 minutinhos, ou até mais, dependendo da sua batedeira e da marca do seu chantilly, tá? Vou bater por mais ou menos esse tempo na velocidade média, ou até atingir picos firmes. Enquanto isso, eu vou derretendo o meu chocolate branco de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Se não tiver micro-ondas, pode fazer no banho-maria. Vamos lá! Aqui, ó, que o nosso chantilly já atingiu um ponto mais firme, ó, mais consistente, tá? Vou tirar daqui. A gente vai acrescentar os outros ingredientes. Então eu vou colocar o creme de leite todo. Vou colocar o leite condensado, tá? Coloquei aqui todo o leite condensado. E agora eu vou colocar todo o chocolate branco, ó, derreti ele de 30 em 30 segundos, tá? No micro-ondas. E vou colocar aqui todo o nosso chocolate branco derretido, olha só. E agora eu vou levar pra bater por mais ou menos aí cerca de mais 3 minutinhos, tá? Pra que ele fique mais firme e bem homogêneo. Vamos lá! Ponto aqui, ó, gente, já batemos, ó, o ponto que ele fica, tá? Mas ainda precisamos levar pra geladeira pra que firme. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Agora eu vou passar pra um outro pote e a gente vai levar pra geladeira aí por pelo menos de 2 a 6 horas, tá? No mínimo, o chocolate branco precisa disso também, mais do que nunca, mais do que até mesmo todos os outros. Olha só o tanto de recheio que dá.
a nossa receita. Fica muito gostoso mesmo esse mousse de chocolate branco, tá? Olha só, a cor dele fica bem branquinho. Tem alguns mousses de chocolate branco que ficam amarelados, né? Por conta da cor do chocolate, que é um pouquinho mais amarelo. Esse não, ó. Só fazer certinho, ó, como ele tá já bem firme, mas ele precisa aí estabilizar na geladeira. Então, o que eu faço? Cubro com papel filme ou um plástico em contato, ó. Coloquei aqui em contato com ele, não precisa ter medo, depois sai com facilidade, gelado, tá? Não vai estragar seu recheio. E vou levar pra geladeira por esse período para que ele firme e estabilize ainda mais. Então, gente, terminamos aqui os nossos recheios. Já fizemos todos eles, né, da aula de hoje. Deixei eles o tempo certo aí pra gelar, pra depois trazer pra vocês, pra que vocês vejam o ponto correto que eles atingem, né? E vamos fazer metade do de morango virar o sensação. Primeira coisa que eu quero te falar, antes de mais nada, é te falar sobre a conservação e a validade desses recheios, tá? Então, esses recheios mousse, eu recomendo que você mantenha na geladeira, tá? Então, a durabilidade total aí deles é de 5 dias na geladeira ou 3 dias em temperatura ambiente, tá? Se a sua cidade for muito quente e o recheio correr o risco de derreter, o que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica muito simples que ajuda muito. Então, se você tem que colocar dentro de um bolo ou de uma trufa e o local tá muito quente, muito abafado, você acha que vai derreter, porque realmente o calor tá demais aí na sua cidade ou na época aí do ano, né? E você precisa de uma durabilidade maior, o que você vai fazer? Na hora que você tiver batendo ele na batedeira, qualquer um desses aqui que eu te ensinei, essa técnica é somente para esses tipos de recheio, tá? Se estiver batendo na batedeira, ali naquele tempo, você vai pegar meio pacote de gelatina incolor, hidratar ela num pouquinho de água, tá? Depois, derreter ela no micro-ondas. Todas essas informações tem no pacotinho de gelatina, tá? Como hidratar. Você vai hidratar meio pacotinho e bater junto na batedeira, tá? Isso aí não vai deixar o seu recheio duro, não se preocupa, e ele vai manter ele firme em temperatura ambiente, mesmo que esteja muito calor aí na sua cidade, tá? Caso contrário, se tiver um tempo ameno ou um tempo mais frio, não se preocupa com isso que não vai precisar, tá? Então, pode colocar nos seus bolos. Cada recheio desse aqui que eu ensinei pra você rende para um bolo de até 20 centímetros, tá? Então, bolos redondos aí de até 20 centímetros você consegue fazer. Se seu bolo for menor, dá pra você fazer mais camadas. Se for aí de até 20 centímetros, você também consegue utilizar. Isso depende também da questão do tanto de recheio que você coloca aí dentro do seu bolo, tá? Então, se você colocar muito recheio, né, colocar um tanto desse assim, é claro que vai render menos. Mas se você colocar a quantidade aí normal, uma camada, 2 camadas ali, você consegue ter um rendimento assim como esse, tá? Essas receitas de recheio saem super baratas, saem bem em conta. Você viu que a gente usa pouca coisa e dá uma quantidade muito boa de recheio, não é verdade? Então agora eu vou te mostrar o ponto de cada um deles e a gente vai transformar o de morango no sensação. Vou te mostrar primeiro o ponto do mousse de chocolate. Como eu te falei, o ponto muda, tá? Porque a gente deixou ele firmar e estabilizar na geladeira, tá bom? Ó, vou te mostrar aqui. Deixa eu tirar o de chocolate branco, ó, como que ele fica. Olha só, gente, a consistência desse recheio. Fica parecendo um sorvete, ó, de tão cremoso e tão bonito que ele fica. Olha só, que coisa mais linda esse recheio aqui, ó. Ó. Fica muito bonito mesmo, fica muito gostoso. O sabor fica bem leve. Olha só, gente, já pensou um bolo, uma trufa com recheio desse? Que coisa mais linda, né? Agora eu vou te mostrar o de chocolate branco. E ó, o papel filme, ele quase que não fica sujo, então não tira aí, né, boa parte do seu recheio. Alguns que ficam mais moles acabam tirando muito recheio, né, no plástico ou no papel filme. Esse aqui não precisa se preocupar, tá? Agora, o branco, ó, a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui, tá? Ó, o branco, vou te mostrar o ponto que ele fica. Olha só, que ponto mais lindo. É muito gostoso esse recheio aqui, gente. Ó o ponto dele, que cremoso. E você também pode vender isso aqui como um mousse no copinho, tá? Não precisa ser só como recheio. Pode vender como um mousse,
como recheio de torta, de bolo, de trufa, pão de mel, cone trufado, enfim, várias coisas. Seus clientes vão adorar esses recheios aqui, ó. Olha só o ponto dele, gente, ele fica super aerado e super cremoso. Olha só o branco e o de morango, ó, já tirei aqui o plástico. Olha só, ele fica mais firme por conta do suco, tá? Ele dá aí uma firmeza maior, mas ele também fica bem cremoso, bem aerado, ó. Fica, gente, realmente parece um sorvete, tá? Ó, que coisa mais linda esse mousse de morango. Ele é muito gostoso. Se você achar muito intenso o sabor, você pode colocar aí meio pacotinho de suco, tá? Mas eu acho que fica bem gostoso, fica com sabor de danoninho. É muito bom mesmo, tá? Todo mundo gosta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar metade dele aqui em recheio sensação. Acho que foi muito aqui. Vou colocar um pouquinho menos. Ó, vou transformar ele em recheio sensação. Coloquei aqui, ó, ele. E pra transformar em recheio sensação, você pode fazer de 3 formas. Ou com gotas de chocolate, tá? Ou com chocolate ralado. Rala o chocolate e pode utilizar. Ou com granulado crocante, tá? Tenho esse aqui, só que o granulado tem que ser a base de chocolate. Se for a base de açúcar, vai acabar manchando o seu recheio, derretendo, não vai ficar muito legal, tá? Então granulado, ó, a base de chocolate, granulado crocante, que eu recomendo. E a quantidade, gente, é a gosto, tá? Por quê? Porque você pode colocar menos, pode colocar mais, então vai pegando e vai colocando, ó, de pouquinho, tá? O seu granulado, ó. Vamos lá, e vai misturando e vendo se tá aí do seu gosto, né? Da quantidade aí que você acha que vai ficar bom. Pode colocar mais, pode colocar menos, aqui não tem regra, tá? Você pode colocar aí a quantidade que você desejar, tá? Ó. O importante é que fique de um jeito que você goste e que vá agradar o seu cliente, ó. Aqui pra mim, essa quantidade já está boa, vou te mostrar, ó. Não sei se dá pra ver tão bem, creio que sim, né, ó, na colher, aqui também, tá? Não vai alterar o ponto do seu recheio, nem nada do tipo. A única questão é, utiliza chocolate ou, no caso do granulado, utiliza um granulado à base de chocolate, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você fizer os recheios que eu ensinei aqui, me marca lá no Instagram, aqui embaixo ou na descrição tá o meu Instagram, me segue lá. Lá tem muito conteúdo, muita coisa também. E se você fizer, posta nos seus stories, me marca, tá? Não esquece de me seguir, senão eu não consigo ver, tá? Me marca que eu prometo que eu vou compartilhar, vou repostar o de todo mundo, tá bom? Então, não esquece aqui, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Ou me manda uma mensagem no privado. E amanhã eu espero você para nossa segunda aula com os recheios trufados. Eu tenho certeza que você vai adorar, que a forma que eu vou te ensinar a fazer esses recheios trufados são muito práticas, muito fáceis, econômicas, rendem super bem e duram também muito bem, tá bom? Então, um grande beijo, muito obrigada por assistir a nossa aula de hoje e eu te espero aqui amanhã. Tchau, tchau!